E hoje um tema muito sério que eu me recubro, né, me revisto de responsabilidade para vir ser porta-voz. Então sejam todas muito bem-vindas e eu peço também a vocês essa postura para que a gente esteja realmente alinhadas e em sintonia, tá? Porque o que nós vamos falar hoje não que as outras aulas não sejam sérias, importantes, mas eu sei o tanto que a situação da traição, ela machuca uma relação de casal, ela fere um contrato. E hoje eu quero trazer então para vocês de uma forma dentro do que em uma hora for possível trazer, né? Eu quero compartilhar o máximo para que vocês possam usufruir e entender o que é possível fazer. E torço para que todas vocês consigam perceber de fato o que é possível fazer. Uma mulher forte, ela consegue influenciar as pessoas que estão à sua volta. Diferentemente da mulher que perde a sua força. A mulher que perde força, ela perde poder de influência. Então, se cada aula você abre seu coração e permite, né, ser transformada também, tira o foco de só querer transformar marido e toma posse da sua força, do seu poder pessoal, e olha também para suas mazelas e percebe o que em você pode ser curado. Então você, quando faz isso, você está trabalhando o seu poder de influência dentro do seu lar. Então pare com essa história de querer primeiro transformar marido, de achar que marido transformado é a salvação do casamento. Se você também não se cura, inclusive, você pode chegar a um divórcio e encontrar outros parceiros com o mesmo padrão de comportamento. E aí é que você vai perceber que o problema não era só a visita, era o sofá também. Então eu não estou aqui para colocar peso excessivo nos seus ombros, eu estou aqui para te alertar, eu estou aqui para ativar o seu poder. E parte dessa ativação de poder tem a ver com o fato de a gente ficar realmente disposta, né, e disponível para fazer acontecer a cura em nós também. Então, vamos lá. Eu vou passar para vocês, então, como eu disse, o melhor e o máximo, né? Eu fiz um script de uma aula que seja possível, em uma hora, compartilhar com vocês um conteúdo sobre traição e erros graves, tá? Então, talvez aqui eu dê ênfase na questão da traição, mas saibam que a teoria que eu vou compartilhar com vocês, que não é minha, né? Isso é ciência, eu venho em nome da ciência contar, informar vocês. Então não tem a ver com algo pessoal, não fui eu que desenvolvi, né? Porém, eu sou porta-voz porque com todos os anos de experiência e com tudo que já vivi na minha vida, tudo que eu vou falar para vocês aqui, eu já vi aplicado na prática e sei o quão poderoso e real isso é. Infelizmente, não é do jeito que se pensa por aí, de que basta querer restaurar um casamento onde houve um erro grave, que então o casamento será restaurado. Isso é uma visão minimalista, isso é uma visão reducionista, ingênua e imatura sobre relacionamento de casal. Eu sinto muito de todo o coração quando um casal passa por erros graves, porque se depois daquele erro grave, esse casal não estiver disposto a conhecer o que pode ser feito para uma restauração, e depois de conhecer, colocar realmente a mão na massa da forma correta, seguindo, respeitando estritamente o passo a passo, esse casal, ele pode até continuar junto, mas sem paz. Agora, se quiser ter paz e seguir juntos, precisa de informação, esses conhecimentos e colocar na prática da maneira adequada. Então, realmente, o melhor é evitar, né? Então, ninguém casa querendo, esperando por erros, muito menos por erros graves. Ninguém espera por isso. A não ser quem está de brincadeira com o casamento, né? Mas quem está levando a sério, e estou considerando que todas vocês, assim como eu, estamos levando a sério fazer um casamento dar certo, então nós casamos esperando acertar e esperando que o nosso marido também acerte. Acontece que no meio do caminho, tanto nós cometemos erros, às vezes erros simples, erros graves, erros conscientes ou inconscientes, erros repetitivos e erros inéditos. Por quê? Primeiro porque a gente não recebeu, né, um manual de instrução e nem um mapa sobre a nossa vida a dois. A gente não sabe o que vai atravessar o nosso casamento amanhã.
Então, a gente nem tem como a gente ficar se preparando totalmente, porque mesmo que a gente busque muita preparação e isso possa nos ajudar a evitar uma crise, que é o que eu faço hoje no meu casamento, depois de ter passado por um divórcio, que não foi por traição, vocês vão ver, já estou no meu segundo casamento, e aqui sim eu estou podendo trabalhar previamente, né? O que não é comum no nosso Brasil, no nosso país. No nosso país é mais comum remediar do que precaver, então é mais comum vender analgésico do que aspirina, né? Vender aspirina do que a vitamina C, porque nós temos mais o hábito de curar, querer curar do que prevenir. Então eu tenho comigo que 90% das pessoas que estão aqui hoje, elas estão aqui para cura e não para prevenção. E todas vocês têm o meu respeito e a aula foi feita para todas vocês. E espero que vocês consigam restaurar o seu casamento para que em breve vocês possam continuar seguidoras e ali sim estarem na postura da mulher que agora quer prevenir para que uma nova crise não aconteça, que é o que eu faço hoje na minha vida conjugal, né? Tudo que eu busco de aprendizado para ensinar para vocês, eu aplico na minha vida para evitar que uma crise grave se instale, porque eu também erro. O meu marido também erra, a gente erra erros inéditos, a gente erra erros repetitivos, que a gente já sabe que não devia estar errando, mas a gente é humano, né? Mas a gente acredita que como está correndo sangue real, o sangue do rei, nas minhas veias, nas veias dele, e eu acredito que isso também é verdade para você e para o seu marido, também corre esse sangue real lá de cima, nas suas veias e nas veias do seu marido, então a mudança é possível. Se esse sangue real corre nas nossas veias, nós podemos sim fazer do nosso novo amanhã uma nova oportunidade para uma nova postura, tá bom? Então é nisso que eu me baseio, é nisso que eu me firmo, e os estudos e a aplicação disso com as minhas mais de 600 alunas do curso Casamento 5D vão me provando a cada nova turma como realmente é possível fazer a restauração de um casamento, mesmo que tenha havido um erro grave como traição. Marisa, eu não sei se meu marido vai topar. Eu também não sei. E quem não confia que esse marido vai topar, infelizmente já desqualifica logo de saída, né? Então, não estou dizendo para você ser iludida e acreditar que seu marido vai topar. Eu estou te dizendo que a partir de agora você não precisa ficar desesperada por não saber nem o que fazer. Porque o erro, por mais que a gente não esteja preparada e a gente não quer ele acontecendo na nossa vida, muito menos o erro grave, eles vão acontecer. Só que pior do que o erro é errar diante do erro. E o que acontece? Ninguém te sentou num banco de escola e te ensinou o que é relacionamento de casal. Aliás, eu fiz uma excelente faculdade, eu sou formada em psicologia pela Universidade Federal de Uberlândia, aqui em Minas Gerais. Um curso de psicologia com um ótimo conceito, né, de avaliação. E durante 5 anos de faculdade, eu fui uma aluna extremamente dedicada, muito participativa, raríssimas faltas, né? Só mesmo quando o corpo estava totalmente adoecido eu não conseguia participar. E mesmo assim eu me inteirava sobre o que tinha acontecido naquela aula que eu perdi. E durante 5 anos eu não tive sequer uma aula ensinando, falando a palavra relacionamento de casal. Relacionamento de casal. Eu não me lembro, e não me lembro porque não existiu em 5 anos de faculdade uma aula sequer onde o professor levasse, que fosse um bonequinho, que fosse um slide, na época era até transparência, né? Que fosse uma transparência, desenhado um casalzinho e explicando pra gente o fundamento da vida a dois. Então, nem nas melhores faculdades, pelo menos na minha época, há 12 anos atrás, isso aconteceu. A 12 foi de formada, né? Então, 17 anos atrás. Para vocês verem, é inadmissível, na verdade, se você parar para pensar, né? Então, se não fossem as minhas muitas pós-graduações, cursos e busca, eu hoje seria uma psicóloga com 12 anos de formada e que também não saberia nem sequer descrever, definir o que é uma relação de casal. Que dirá saber lidar com erros graves de pacientes que chegassem para mim.
Então não foi à toa que eu também não consegui fazer o meu casamento dar certo, mesmo já sendo psicóloga recém-formada, porque eu também não estava recebendo uma preparação. Então, que dirá quem não é da área da psicologia, né? Porque pelo menos ali eu aprendi algumas coisas sobre comportamento humano, sobre homem e mulher, que me ajudam hoje a compreender mais a fundo o relacionamento de casal. Mas é só para vocês entenderem a gravidade, né? A falha que existe. E ai de nós se a gente não for educadores dos nossos filhos a respeito desse tema, porque acredito que esse cenário não vai mudar tão cedo, né? Ou seja, acredito que as nossas crianças e adolescentes e jovens não serão instruídos da devida forma sobre o que é relacionamento de casal e família, até porque o que a gente vê hoje na mídia é uma ostentação das diversas formas, como por exemplo, poliamor. O que é poliamor? Você beija todo mundo, você pode ter relação sexual com todo mundo, você não vincula com ninguém, mas na verdade você está vinculando sua energia vital a centenas de pessoas com quem você tem relacionamento sexual. E é isso que a televisão está aí para ensinar, a internet não fica atrás. Então, o que aconteceu é que você não recebeu educação formal sobre o que é relacionamento de casal. Então é muito fácil que diante de um erro do seu parceiro, você cometa um erro por não saber lidar com o erro. E vai virando uma bola de neve que te deixa exausta, desestimulada, totalmente descrente sobre como lidar com o erro grave dentro do seu casamento. Então, o que eu quero te dizer é que eu te entendo perfeitamente se hoje você está assim, com um baita ponto de interrogação na sua cabeça, sem entender por que houve traição e você não botou ele para fora, como muitas mulheres iriam dizer aí para você. Por que ele te traiu e ele não vai embora? Por que traiu e traiu de novo? Por que você perdoou e não conseguiu ficar em paz? Por que você não conseguiu perdoar, sendo que você é uma pessoa, né, que estuda a Bíblia, você é uma cristã e tem uma postura cristã com todo mundo, só que com esse erro do seu marido você não consegue? Então eu te entendo perfeitamente, mas não adianta eu entender. Eu quero que hoje você entenda. Então, primeiro ponto que você precisa ter consciência, nem eu nem o meu marido recebemos informação, nós não sentamos em um banco de uma escola ou de faculdade para aprender a nos relacionar. Então ele erra, eu erro por conta de não saber lidar com o erro dele, e aí um dos grandes erros que acontece é que diante de um erro grave como traição ou outro erro grave aí no seu casamento, você não consiga separar uma coisa de outra, como por exemplo, o que é uma situação e o que é um problema. Se eu fosse você, anotava isso no seu caderninho. Isso vai ser útil não só para o tema de hoje, mas para muitos outros temas dentro da sua vida, inclusive vida profissional, da sua saúde, enfim, tudo. Situação é diferente de problema. Quando a gente está diante de uma situação, a gente tem que administrá-la. Quando a gente está diante de um problema, a gente tem que resolvê-lo. Então, dependendo do que está acontecendo na sua vida financeira, você não está diante de um problema onde você tem que resolver. Você tem uma situação que você tem que administrar. Então, vou dar um exemplo trazendo para o contexto de família. Marisa, eu tenho uma sogra que ela fica se metendo no meu relacionamento e tal, e eu já fiz tudo que já foi orientada a fazer e agora é com ela. Tá bom. Então, se você já fez tudo que você tinha que fazer, então você não tem mais um problema com a sua sogra. Tem uma situação que você tem que ficar administrando. Então você tem que tomar cuidado para não falar certas coisas, né? Você tem que tomar cuidado para não deixar ela invadir um espaço que não pertence a ela. Então é uma situação que você tem que administrar. Agora, aliás, me desculpe. Aí, nesse caso, você está diante de um problema, porque você precisa saber até que ponto você pode deixar ele intervir. Depois que você já fez tudo isso, vira uma situação a ser administrada. Só para deixar claro, não é que eu me equivoquei, mas é porque é preciso deixar claro. No início, se você tratar aquilo como uma situação e não fizer o que precisa ser feito, você erra tratando aquela situação, aquele problema como uma situação. Então, se no início ela está entrando onde ela não deve, se ela está querendo que vocês façam como ela fez no casamento dela, se ela está querendo que você trate o filho dela como ela, que é mãe, trata. Então, se você não intervém e na postura correta, porque você acha que, Marisa, melhor deixar pra lá. Quer dizer, você tem um problema com a sua sogra, não está resolvendo,
porque está tratando como se fosse uma situação. O que é um exemplo de situação que eu posso dar? Por exemplo, dentro da família, uma criança que nasce, por exemplo, com uma síndrome, né? Isso não é um problema que você tem que ficar encontrando solução. A partir do momento em que você é informada sobre a síndrome e sobre o que você precisa fazer, aquilo é uma situação que você tem que administrar. E tem mãe, pai que se desorienta e passa uma vida inteira buscando formas alternativas de lidar com aquilo, sendo que é uma situação que precisa agora ser administrada. Então, por exemplo, quem tem um filho autista, que já foi diagnosticado, que já recebeu a lista do que precisa fazer diante de um diagnóstico como esse, então precisa administrar aquela situação. O que acontece? Tem muita mulher que diante da traição, que é um problema, lidando com a traição como se fosse uma situação. Então lembra, situação, põe aí, situação versus problema. Situação, puxa uma setinha e coloca assim, situação, eu tenho que administrar. Problema, puxa uma setinha, eu tenho que resolver. Tem mulher que está tratando traição como situação a ser administrada. Porque como assim? Tratar a traição, que é um problema, é um câncer dentro do relacionamento. Por exemplo, quem tem câncer, se tratar o câncer como uma situação a ser administrada, o câncer evolui. Câncer é um problema de saúde grave, dependendo do estágio, né? Que precisa de ser resolvido. Tem que tomar as atitudes, até chegar num ponto em que o médico fala assim, estamos ok, agora é administrar. O que é administrar? Mudar os hábitos de vida, estilo de vida precisa ser mudado e fazer exames periódicos. Aí sim, aquele câncer que foi curado, que teve a remissão, ele então entra num quadro de uma situação a ser administrada. Então, um dos grandes erros que as esposas estão cometendo nesse exato momento é de lidarem com a traição como uma situação. Situação que eu tenho que administrar. Você não tem que administrar uma traição, você tem que resolver. É um problema. Ai, Marisa, que bom que você falou isso, porque eu estava mesmo querendo resolver. Como? Aí entra o outro erro. Quem é que te ensinou? Quantos anos você tem? 30, 35, 28, 48, 63, 75, como tem alunas minhas no curso, com 75 anos de idade. Quem que sentou e te explicou como lidar com traição? Quando muito, com a melhor das intenções, na igreja você aprendeu que você tem que perdoar. Quando muito. Quando muito. Então, aí você já começa a ver uma defasagem. Quer dizer, agora eu já aprendi o primeiro ponto. Não posso tratar a traição como uma situação, porque é um problema. Eu tenho que resolver. Mas e como? Tá vendo? Por isso que não é simples, né? Assistir só 10 minutos da aula não resolve. Fazer só uma parte do curso não resolve. Porque é algo complexo. E com coisa complexa a gente lida com delicadeza, né? Então, o que acontece? O segundo erro é não saber como lidar com esse problema. Porque não é 100% de quem está aqui que passou por um erro grave, tipo uma traição, que é um exemplo. Não são todas que passaram por esse problema e que lidou com ele como se fosse uma situação. Algumas de vocês já fizeram o primeiro ponto certinho, já entenderam que é um grave problema dentro do relacionamento de casal. Mas depois talvez não soube avançar para o segundo ponto, que é como lidar então. E aí vem um grande... Esse é generalizado, gente. Então, a internet, né, as pessoas pseudo-profissionais da saúde que adoram dar suas dicas de relacionamento, sendo que não estudou. Marisa, você acabou de falar que não estudou. Mas se eu que estudei e depois fiz as pós, né, para poder compensar as deficiências da faculdade, ainda assim encontrei muita dificuldade na hora de compreender essas dinâmicas, imagina quem não tem essa base e esse preparo. No máximo consegue ficar fazendo frase feita, né? E aquelas frases de efeito que só faz efeito na hora, que depois não ajuda ninguém a curar e mudar o comportamento. Marisa, você está criticando? Óbvio que estou.
temos o direito de criticar aquilo que como profissional a gente conhece e a gente percebe que lá fora está sendo feito de forma leviana. Temos esse direito. Não gasto muita minha energia, vocês podem ver que eu não sou dessas de ficar omitindo minha opinião sobre as coisas que estão por aí. Aqui não é o caminho mais fácil, tá, mulheres? Eu não vou aqui ensinar para vocês talvez o caminho que outras pessoas podem ensinar e que parecem ser muito mais fáceis, os atalhos, né? Eu não tô afim de te ensinar atalho, eu tô afim de te ensinar o caminho que talvez seja um pouco mais árduo, mas que traz efetivamente solução para o seu coração, para a sua vida a dois, e que pode, inclusive, ajudar você a influenciar esse homem que você ama a ser a melhor versão dele, a se curar de muitas coisas. Então, o que acontece? Aí vem o grande problema. Então, erro 1, né? Errar na hora de lidar com o erro. O segundo ponto que eu preciso chamar a atenção é o fato de lidar com o problema da traição como se fosse uma situação. E o terceiro ponto que eu quero levantar aqui com vocês é o fato de interpretarem de forma errada o que tem por trás do erro. Então, erros graves, que é o tema de hoje, né? Erros graves, incluindo traição. Eu vou perdoar ou eu vou desistir dessa relação? Quando você interpreta erroneamente aquilo que está por trás, o pano de fundo do erro, então você já percorreu 80% a 90% do caminho da decisão a ser tomada. Então, o que acontece? Se uma mulher ela está convicta, e nada vai mudar isso na cabeça dela, de que toda traição é uma questão de caráter, ela então já percorreu 90% do caminho de decisão dela entre não ficar com aquele homem. Ou ficar por conveniência, ou ficar para salvar a família, mas ela não vai confiar. Ela tem a convicção de que traição é, em 100% dos casos, uma questão de caráter. Marisa está dizendo que não é, eu não. A ciência, que estuda. Eu não estou falando em meu nome, eu não estou falando o que a Marisa Morim acha. Eu estou falando o que a ciência que eu estudo, porque existem várias ciências do comportamento, né? Assim como na nutrição, tem uma linha que acredita que o ovo faz bem, o outro acredita que o ovo faz mal, outros acham que o jejum intermitente é horrível. Assim como em todas as linhas, existem as suas, né? Em cada área do conhecimento existem as suas linhas de conhecimento dentro do âmbito do casamento, do relacionamento de casal. O que mais fez sentido para mim, na prática, na minha vida, foi o que me ajudou realmente a me curar, né? E poder ser uma mulher pronta para fazer um casamento dar certo, foi essa linha que eu estou hoje compartilhando com vocês. E para esses estudiosos, nem toda traição é uma questão de falta de caráter. Mas, em alguns casos, é sim. E não existe um teste para a gente aplicar. Então, existe um treinamento para que a gente aprenda a diagnosticar, sem precisar aplicar um teste na pessoa que comete um erro grave, se aquilo se trata realmente de pura falta de caráter ou se não. Os maridos que vieram dar testemunho aqui, assistindo o testemunho deles, vocês que estão de fora conseguem, que são neutras, que não são formadas, talvez em psicologia, não tenham feito pós-graduação, vocês conseguem entrar em sintonia e perceber que são homens que não traíram por falta de caráter. Sem ter treinamento. Então, para vocês verem tanto que a coisa é real, flui, a gente consegue perceber. Agora, quando a gente está sem a informação, quando a gente está, né, sem a devida postura, é muito mais fácil a gente colocar tudo como farinha do mesmo saco. Então, o que eu quero dizer para você é que sim, talvez, infelizmente, seu marido faça parte aí dos 3%, 8% de maridos que traem por trair, uma falta de caráter absoluta, nítida, clara, mas talvez não. Então, mulher, mas eu quero te ajudar a identificar isso, e por isso eu trouxe pontos que vai ser agora, né, esse tema dessa segunda metade da aula, para que você possa fazer essa identificação.
Então, a primeira coisa que eu quero te contar, quando acontece um erro dentro do relacionamento de casal, como uma traição, um erro grave, o desequilíbrio é muito grande. Então, todo relacionamento de casal tende a começar equilibrado, com algumas exceções, que é quando vem com filhos de relacionamentos anteriores, que aí o relacionamento já começa um pouquinho desequilibrado, porque um trouxe bagagem e o outro não. Tirando essa exceção, todo casal começa equilibrado. Por quê? Porque o equilíbrio na relação de casal não tem a ver com quanto um ganha, quanto outro ganha, quem que chegou primeiro, quem que pediu para namorar, né? O equilíbrio vem de nós dois dissemos sim naquele momento. Então a gente começa junto a relação. E aí, a ideia saudável de relacionamento, que é onde eu quero que você e seu marido cheguem daqui a pouco ou imediatamente, se precisar levar um tempinho, não tem problema, tenha paciência, que às vezes isso leva um pouquinho de tempo, é que você seja aquela que puxa ele pro mais. Então você é aquela que olha pra ele e fala assim, por amor a você eu vou fazer algo bom. Aí ele olha pra você, lá de baixo, ele olha pra você e fala assim, nossa, já que ela fez algo bom pra mim, eu também vou fazer algo bom pra ela. Só que eu não vou fazer algo bom, eu vou fazer algo melhor do que ela fez, um pouquinho melhor. Aí você olha e fala, nossa, ele fez algo um pouquinho melhor do que eu tinha feito. Que tal então eu fazer algo um pouquinho melhor pra ele? E assim, o casal vai crescendo, até chegar na instância máxima perfeita que é Deus. Então, trocando em miúdos, é como se o objetivo desses dois aqui, homem e mulher, se juntarem, nas relações homoafetivas também, o intuito dessa relação aqui é um puxar o outro para o melhor de si. É como se eu quisesse mostrar para o meu marido, e estivesse disposta a mostrar para o meu marido, que dentro dele existe o sangue real, dentro dele existe a imagem e semelhança a um ser supremo, profundo, perfeito, e que com a minha presença na vida dele, ele consiga alcançar o máximo dessa potência dele. E ele faça o mesmo por mim. O erro, quando acontece, tá levando para o contrário disso. Então tava lá o casal fazendo as suas trocas positivas, só que de repente vem ele e comete um grande erro, como por exemplo uma traição. Quando ele comete o erro da traição, ele está lesando esse relacionamento, trazendo o relacionamento para o menos. E você foi educada para perdoar. Perdão é algo positivo ou negativo? Perdão é algo positivo. Só que aplicado aqui nesse momento, como ele é positivo, ele gera um distanciamento entre o casal. Acompanhe o raciocínio. Estávamos nós dois fazendo coisas positivas um pelo outro. Ele erra, então ele faz algo negativo e grave. Porque se for algo negativo pequeno, seria aqui o distanciamento, o desequilíbrio. Mas como é algo grave e negativo, então ele leva o nosso relacionamento aqui para esse patamar. Se eu perdoo, que é algo positivo e grandioso, gente. Perdoar um erro é coisa grandiosa. Só que nesse exato momento aqui, se a pessoa faz isso, ela está levando o relacionamento para um desequilíbrio ainda maior. Por quê? Porque existe ali um problema e ela está negando o problema, e com o perdão que ela aprendeu, e não estou dizendo que as igrejas estão erradas, não. É o que elas podem ensinar, é o que elas conseguem ensinar. É o que foi passado para elas ensinarem. Só que, e o perdão ele precisa existir, só que não é agora. Vocês vão entender que a igreja tem que continuar ensinando perdão. Por quê? Porque tem uma hora que chega a hora do perdão que se realmente a pessoa que foi lesada não estiver disposta a receber e tomar e praticar esse perdão, acabou a relação, não vai dar certo. Ou vai continuar junto, mas sempre sem paz, sem harmonia. Então o que acontece é que quando você perdoa imediatamente, ou logo depois que você descobre o erro, você desequilibra ainda mais a relação. Quer dizer, tem a sua participação de erro também? Tem, por falta de informação, mas tem. Ele errou, ele feriu um contrato. É muito mais grave do que o erro que você cometeu de perdoar logo de cara. Obviamente, gente, que é muito mais grave o erro dele. Mas a gente precisa admitir que se ele me fere e logo de cara eu perdoo, eu gero um desequilíbrio ainda maior dentro do meu relacionamento. Esse desequilíbrio nada mais é do que, aqui está o homem,
Marido e esposa. Marido, esposa. A esposa tem tipo um vestidinho aqui. O maridinho não tem, ó. Então, é mais ou menos assim. Eles estavam lá fazendo tudo bem bonitinho, de repente ele erra e ela perdoa. Olha o distanciamento que esse casal está. Ué, Marisa, mas então peraí. Se ele erra e ela perdoar de cara gera um distanciamento, o que cabe para ela? Errar também, para ela voltar para cá? Poderia ser, né, gente? Mas você já pensou o que ia acontecer? Ele traiu, você vem e trai também. Que desgrama é essa que vira esse casamento? Ele faz algo sujo dentro do casamento que fere muito a sua confiança, você vai lá e faz também. Imagina, ele gasta o dinheiro de vocês, um dinheiro de toda uma vida, e ele gasta o dinheiro, sei lá, vamos colocar aí que é emprestando para um amigo, porque ele queria sair como o bonzão, né? O bondoso, generoso. Aí ele empresta para um amigo e você descobre. Aí vocês têm uma outra reserva lá e você vai e gasta também. Quer dizer, não é assim que vai resolver. Porém, também não é perdoando logo de cara, porque aumenta o desequilíbrio e o distanciamento entre o casal. Mais do que isso, quando acontece um erro grave, lembra que eu falei entre o desequilíbrio entre o dar e o receber? Não queira um relacionamento sem amor, mas não queira também um relacionamento sem equilíbrio, porque tende a ser mais difícil de conduzir uma relação sem equilíbrio do que uma relação sem amor. Prova disso, não estou falando por mim, estou falando pela ciência, prova disso é que milhares de casais estão juntos e vão continuar juntos, mesmo sem ter amor, mas eles têm uma troca muito equilibrada. Muito equilibrada. Aqui na minha cidade, reza a lenda que tem um antigo prefeito que tinha um casamento de fachada. E tipo assim, aparentemente, gente, eles se davam mais certo, se dão, porque estão juntos ainda, mais certo do que muito casal que não casou de fachada. Mas sabe por quê? Eles não têm amor de homem e mulher. Mas eles são equilibrados. Ela faz o papel de primeira dama, não é o atual não, tá, gente? Não é o atual não. É as coisas do passado aí. E aí, ela faz o papel de primeira dama que ele precisava para posar bem na fita, né? E em contrapartida, ela se beneficia de ser primeira dama, de ganhar alguns cartões de crédito, de alguns eventos, de sei lá o quê. Aí você vai falar, mas eu não toparia. Você não, mas um monte de outras toparia, ela tá topando e tá tudo certo. Quer dizer, é mais um dos milhares de casos onde, mesmo não tendo amor, o casal continua. Marisa, aqui em casa, meu pai e minha mãe não ama mais meu pai como homem, meu pai não ama minha mãe como mulher, mas ela cozinha para ele paga as contas para ela, tá tudo certo. Exatamente. E aí não é à toa que milhões de casais que têm amor verdadeiro, homem e mulher, um pelo outro, terminam, porque não suportam o desequilíbrio. Por quê? Porque todo casamento desequilibrado, que fica por muito tempo desequilibrado, realmente o prognóstico é uma crise grave e que se não for feita nada rapidamente, é divórcio. É prognóstico, igual câncer, não fez nada, vai virar metástase, virou metástase, tem muito mais dificuldade de controle e se não fizer nada, muito provavelmente óbito. Muitas vezes até com meses contados, né, de dias de vida. Meses ou dias de vida, enfim. Então, o que acontece? Ninguém te ensinou isso, te ensinou a perdoar. Você quer continuar seu relacionamento porque algo em você diz que, parece que não foi questão de caráter, parece que tem algo maior, parece que tem alguma coisa mais profunda, mas que eu não sei o nome, então eu falo que é falta de caráter sim, da parte dele. E aí vem a ciência e fala, olha, acontece que... Né? E aí, um dos exemplos que eu posso dar aqui para vocês, por exemplo, de que não se trata só de falta de caráter, então põe aí, razões de traição, uma delas é falta de caráter? É a maior? Não, é minoria, mas temos que considerar que existem as pessoas sem caráter, temos que considerar. Aí entra a psicologia que ensinou para nós sobre caráter, temperamento, personalidade, a gente tem que considerar isso daí, tá? Acontece, gente, que tem quem comete os erros porque está
emaranhado. Anota essa palavra. É uma palavra que eu evito muito usar porque ela é muito técnica, né? E é chato você ir conversar com um advogado e ele ficar falando os termos técnicos que você não entende nada. Mas de vez em quando é bom falar um termo técnico até para você também ter um conhecimento mais aguçado e erudito. Existe um termo chamado emaranhamento familiar. Emaranhamento familiar é quando a gente é tomado pela trama da nossa família. Então tem família que a trama é dinheiro. Então ganha muito dinheiro, perde muito dinheiro. Fica rico, fica pobre. Mata por dinheiro. A hora que você vai mexer, parece que tudo termina por causa de dinheiro. Divórcio é por causa de dinheiro. Eu não sei o que é por causa de dinheiro. A trama familiar às vezes gira em torno de dinheiro. Às vezes o assunto, a trama familiar, o emaranhamento familiar gira em torno de doença. Gente, mas parece que todo mundo ali adoece, parece que todo mundo de alguma forma, não sei o quê. Ninguém morre igual passarinho dormindo, ninguém morre de acidente, todo mundo é morte por causa de doença. Já outra é acidente. Mas, gente do céu, a criança, desde que nasce, cai do berço, a outra cai não sei onde, a criança é atropelada não sei quantas vezes, quebra o mesmo braço não sei quantas vezes, parece que é acidente. É a trama familiar. Tem famílias que é uma mistura de tudo. Tem família que é assassinato. Tem família que é relação extraconjugal. Tem família... Então, tramas familiares. E dentro de um sistema familiar, a gente pode encontrar todas essas tramas familiares. E mesmo assim, uma família não é melhor nem pior do que outra, tá? Só para ficar registrado aí. Se a sua trama familiar... do seu sistema familiar original, pai, mãe, vovó, bisavó, é uma coisa mais suave do que a do seu marido, respeite seu marido, porque que bênção que foi para você vir de um sistema familiar onde as coisas são mais leves, mais suaves. Que bênção. Ao invés de amaldiçoar e ficar achando que seu marido, né, vem de um lugar mais imperfeito, ele vem de um lugar onde as pessoas tiveram que ter mais força, mais... pulso para poder lidar com aquelas dificuldades. Isso é amor, tá? Criticar a família do marido é muito fácil. Isso aí qualquer um faz. Qualquer um estranho xinga a mãe dele. Agora, respeitar a mãe dele que carregou ele no ventre não é para qualquer uma, não. Então, seja uma dessas que não é qualquer uma, mas ela não favorece Marisa. Aí o problema é dela, deixa ela acertar as contas com Deus lá na frente. Mas honre essa mulher que carregou seu marido no ventre. Não fique esperando ela ser merecedora de honra, não, porque honra a gente honra mesmo sem o outro ser merecedor. Agora, às vezes você não honra nem sua mãe, né, que te carregou no ventre. Aí fica difícil honrar quem carregou o outro no ventre. Então aí a coisa já não começa no outro, começa em você. Fica a dica. Isso tem que ser olhado, isso tem que ser falado. Então, o que acontece? As tramas familiares, sim, podem fazer com que a gente tenha comportamentos muito além do que a gente tem consciência e gostaria de fazer. Então, quem vem de um sistema familiar onde não pôde ganhar dinheiro, onde ganhava dinheiro e perdia dinheiro, essa pessoa ela precisa ter um pouquinho mais de atenção sobre finanças. A pessoa que vem de um sistema familiar onde as mulheres morreram cedo por conta de doenças cardíacas, essa mulher ela precisa ter um pouquinho mais de atenção, porque sim, existe uma tendência de inconscientemente ela, para pertencer àquele sistema familiar, ela desenvolver uma doença cardíaca e assim como as mulheres daquele sistema familiar, ela também terminar morrendo cedo por causa de um problema cardíaco. Gente, quantas vezes eu lidei com alunas que ficavam chocadas ao perceberem o tanto que elas estavam sendo leais às mulheres do seu sistema familiar, ou às vezes até leais a homens do seu sistema familiar. E aí repetindo a história, repetindo. Tem um dos autores que eu estudo, o Eric Berne. O Eric Berne foi um canadense que morreu aos 50 anos com a mesma doença que a mãe dele morreu aos 50 anos. E se não é de ver que o cara escrevia sobre script de vida? Que coisa, Marisa. Isso não pode ser realmente brincadeira. Isso não é possível que centenas de estudiosos param a sua vida para estudar isso, para brincar com isso, gente. Isso é sério demais. Para os críticos de plantão simplesmente apontar o dedo e dizer que isso não passa de... vai estudar então, poxa, vai ver quem dedicou a vida a fazer isso, né?
a seriedade com que levou tudo isso, vai ver as milhões de pessoas que estão sendo ajudadas por tomarem consciência, quantas vidas estão sendo salvas, porque as pessoas estão tendo a chance de perceber que o pai morria cedo em acidente, e esse homem agora está tendo a oportunidade de fazer diferente da história do pai, do avô, do bisavô, e não ficar se metendo em situações perigosas onde ele possa morrer também acidentalmente, entre aspas, novo. Falei sobre quantos maridos estão saindo de casa porque estão repetindo a história dos seus pais que saíram de casa. Falei ontem dos homens japoneses, né, que repetiam a história dos seus pais que perderam os pais na guerra. Desqualificar isso, gente, é colocar uma viseira, pegar um carro e querer chegar vivo, viva, feliz e saltitante no seu destino. Não tem como. Ou a gente tira a nossa viseira e olha para essas tramas familiares com o devido respeito, ou então a gente vai continuar com um discurso vazio de que acidente é acidente, traição é traição, doença é doença, desqualificando o pano de fundo por detrás de acidentes, de pobreza, de morte prematura, de traição, de tantas outras coisas aqui. Thaís é uma aluna minha muito querida, já trouxe ela 2 vezes ao vivo, porque o testemunho dela é muito forte. E a segunda vez foi porque ela pediu, porque ela falou, Marisa, outras coisas novas estão acontecendo no casamento, quando tiver uma oportunidade eu quero estar com você ao vivo novamente. Né? Uma mulher cujo marido repetia padrões disfuncionais do pai dele, e ela repetia padrões disfuncionais da mãe dela, do sistema familiar dela, das mulheres. Descobrir isso fez com que ela então pudesse mudar o comportamento dela, e a mudança do comportamento dela influenciou o marido dela, que nunca assistiu uma aula do curso. Ajudou o marido dela a mudar o comportamento. Por quê? Porque a cura se dá quando a gente olha profundamente. Então, traição, em alguns ou em muitos casos, tem a ver com repetição de padrão. Então, filhos de homens que cometeram adultério podem vir a cometer adultério até de forma inconsciente, como quem está repetindo o pai. Marisa, mas não é todo marido que veio de... não é. Não estou dizendo, gente. Lembra, eu estou falando de situações. Existem outras situações que levam o homem a cometer adultério. Por exemplo, a fraqueza. Fraqueza. Simplesmente uma cegueira. O pai nunca traiu. Vamos colocar aqui um exemplo, né, específico, onde ele vem de um sistema familiar onde os homens não traem. Os homens falem, eles ficam falidos. Vamos supor que a trama familiar é dinheiro. Mas a esposa dele tá no puerpério. Não tá com os hormônios todos bagunçados. A última coisa que ela pensa é em relação sexual, né? E ele, por pura fraqueza, vocês vão falar caráter. Não é. Gente, caráter é outra coisa. Você tem que aprender o que é, né? Pra daí poder falar falta de caráter. Por pura fraqueza. Ele, então, ao invés de administrar, de resolver o problema que ele tá vendo ali, né? E ver se tem algo que ele pode fazer por essa mulher. Não. Por pura fraqueza. Fraqueza. É o típico marido que chega com a cara queimando de vergonha pela falta de força. Ele foi fraco. E como é que a gente vê que não foi questão de caráter? A vergonha que ele fica. A vergonha que ele fica mostra, é um dos indícios, tá? Mostra que aquele homem, ele não errou por falta de caráter. Tanto é que ele coloca a mulher dele numa situação muito difícil, porque ela queria que fosse falta de caráter para botar ele pra rua. Só que ela percebe que não é. E aí ela fica num dilema. Como que eu vou manter a relação de casal com um homem que me traiu no puerpério? Eu estava aqui cuidando do nosso filho. Óbvio que essa mulher precisa ser acolhida na dor dela. Faz todo sentido a dor que ela está sentindo. Só que dependendo de quem for orientá-la e disser para ela isso é falta de caráter e aí não tem o que ser feito, ela vai se sentir a idiota das idiotas de continuar naquela relação. E também, se não for falado a coisa certa para ela, que é o que corresponde à realidade, ela pode ficar no casamento e se sentir
né? Ela pode sair da relação e se sentir idiota depois, descobrindo que não era, ou ela pode ficar e se sentir idiota porque ela tá sendo idiota de ficar com alguém que não tem caráter. Um diagnóstico errado leva um paciente a óbito se ele não tiver muita sorte. Isso se aplica também no mundo dos relacionamentos de casal. Infelizmente, um diagnóstico errado conduz um casamento à falência. Por isso que relacionamento, quando a mulher sente, né, que o homem cometeu um erro e não está querendo reparar aquele erro, se ela simplesmente tapa o sol com a peneira e não tem a postura adequada, ela está favorecendo um relacionamento abusivo, a repetição do erro e tudo mais. Então, a gente tem que estudar muito, tem que saber muito para poder ter a postura assertiva e conseguir fazer a relação tomar um outro rumo, se querem ficar juntos. Então, o que acontece? Muitas vezes nem esse homem entende por que é que ele cometeu um erro tão absurdo como esse. Ele não consegue, ele não fala para a mulher. Ele não admite que ele está envergonhado, muitas vezes ele não pede desculpa, mas dentro dele, ele não está acreditando. Inclusive, maridos cujo pai traiu a mãe, eles não acreditam que eles criticaram tanto o pai deles e fizeram igual. Eles não entendem. Eles ficam totalmente pirados. Eles só não falam com a mulher, que estão pirados. Porque eu duvido aqui das mulheres que tiveram um problema com traição dos seus maridos, eu aposto com vocês, 10% desses homens jogando alto, chegou para elas e falou assim, eu tô confuso. O que tá acontecendo comigo? Eu tô ficando louco. Porque eu critiquei meu pai, tô fazendo igual, eu não queria ter feito, mas eu fiz. E se eu não tomar cuidado, eu faço de novo? Duvido que 10% dos homens fazem isso. Por quê? Porque os homens não têm a mesma forma de funcionar que nós teríamos. Nós falaríamos isso para eles. Nós abriríamos o nosso coração. E nem todas nós. Eu, por exemplo, no meu puerpério, eu fiquei toda descompensada. Gente, mas como eu fiquei mal. E não chegou a ser a depressão, mas chegou quase. Se eu não abro meu olho e viro o jogo, eu teria tido depressão pós-parto. Que coisa mais ruim do mundo que eu experimentei no meu puerpério. No meu pós-parto ali, primeiro, segundo mês, gente do céu. No terceiro mês eu fiz um viramento de jogo. Porque ia se instalar uma depressão pós-parto em mim. Vocês não têm noção do tanto que eu demorei para identificar e comentar com meu marido. Vocês não têm noção. E comentei com ele ainda, diminuindo o peso, que eu não queria parecer. Olha que arrogância, que idiotice. É o meu homem. E eu não quis. Agora, gente, vocês que me aguentam, eu vou contar pra vocês ainda. Se Deus o livre e guarde, quando eu tiver a Eduarda, pra quem não sabe, tô gravidinha aí de 7 meses. Quando eu tiver a Eduarda, se Deus o livre eu passar perto de ter aquilo que eu tive, eu vou contar pra vocês. Faz, gente, me socorre, conversa comigo, me ajuda, o que vocês fizeram, vamos conversar, vamos fazer aula ao vivo, vamos falar de outras coisas. E principalmente o meu marido. Mas eu não quero esperar 3 dias suportando aquilo sozinha. Por quê, gente? Porque dentro do nosso relacionamento é difícil tirar a máscara. É difícil expor para o outro a nossa fragilidade. Eu torço para que você cometa um erro pequenininho, não grande, porque erro grande no relacionamento é judiação. Mas um erro pequenininho, eu torço para que um dia você cometa, se você nunca cometeu. Para você entender o que é a tal da vergonha de você ter que chegar para o outro e expor. Por quê? Porque se você nunca errar no seu casamento, para você ver o tanto que dá vergonha, corre o risco de você cobrar do seu marido que ele arranque todas as máscaras dele, e te exponha, que ele ponha o coração dele na mesa e fale, tá aí, esse é o coração podre que eu tô agora. Porque quando a gente está na postura daquele que foi lesado, a gente anota isso. Aquele que está na postura de lesado, ele se acha com direitos especiais. Não foi ele que errou. Ele estava ali fazendo tudo bonitinho, então ele se acha com direitos especiais. Isso faz com que ele, então, fique querendo extrair do outro
a sua podridão, a sua, sabe, o seu pano de fundo. E às vezes esse homem não tem a menor ideia de emaranhamento familiar, por exemplo. Às vezes esse homem, ninguém sentou com ele e às vezes ele não tem um amigo que seja. Hoje eu estava conversando com o marido e eu falei pra ele assim, você tem algum homem, mas assim, eu até usei um termo chulo, porque era lá, né, conversando com homem. Não vou usar esse termo aqui agora para respeitar vocês, damas. Mas usei um termo chulo e falei assim, você tem um homem muito homem mesmo, sabe? Aquele homem admirável, assim, pra você se espelhar, pra você colar nele. Ele falou, não tem. Eu falei, eu sabia. Seu comportamento é de quem não tem. E você queria que tivesse sido seu pai, mas seu pai era caminhoneiro igual o meu. Caminhoneiro não tem tempo, gente. Não tem tempo nem pra descansar direito, coitado. Não vai ser seu pai. Não foi seu pai, né? Já faleceu. Não foi, não vai ser. Tem que procurar. Tem que ter um homem assim que você olha e você fala, putz, grilo, isso que é homem. Se eu fosse mulher, casava com ele. Não tem, gente. A maioria dos nossos maridos não tem um amigo melhor do que eles, mas muito melhor do que eles. Pra poder endireitar, poder falar, poder ensinar essas coisas. Não tem. Aí isso não tem no trabalho, não tem na rua, nas amizades. Se você ainda for essa que não consegue ajudar ele a fazer um mergulho mais profundo, quem vai ser então que vai ajudar? Porque você tá achando que ele vai comprar curso, você tá achando que ele vai... muito dificilmente. Muito dificilmente. A não ser que... Agora entra uma parte muito interessante dessa aula, que você que ficou até o final vai ver que valeu a pena. Quando acontece um erro grave, a gente então tem que saber, entender que é um problema, e problema a gente tem que resolver, a gente tem que saber resolver, e a gente tem que fazer a interpretação correta, porque senão eu julgo que é falta de caráter quando não é, ou então eu julgo que é emaranhamento familiar quando é falta de caráter. Aí peteca tudo, né? Então, quando acontece um desequilíbrio muito grave dentro do relacionamento de casal, a única solução é retomar esse equilíbrio. Não tem outro caminho. Qualquer pessoa que te oferecer um caminho diferente para lidar com um erro grave dentro do seu casamento, eu não vou te falar para não ouvir, não, porque você é livre para ouvir. Mas eu vou te falar assim, começa a perguntar. Pergunta, mas vai perguntando. Insiste, vai fundo com essa pessoa para ver se ela consegue sustentar. Porque do que... Nós que estudamos a fundo relacionamento de casal nessa visão ampla, na visão sistêmica, se não for restaurado o equilíbrio dentro do relacionamento de casal, pode até seguir junto, mas paz não vai ter. Não vai ter. Acabou a paz se não reequilibrar. Isso se não acabar a relação. Então, na melhor das hipóteses, o relacionamento se mantém mais desequilibrado. Esse aqui que foi lesado se sentindo o anjo, a vítima, e esse aqui o capeta, pecador. Anjo e capeta, gente, aqui não, se lá nos outros mundos dá certo, aqui não dá certo. No plano humano, só os relacionamentos adoecidos funcionam, onde um é o capetinho, o outro é o anjinho, um é o salvador, o outro é a vítima, um é o que erra, o outro é o que perdoa. Não dá para seguir assim, se você quer ter paz. Então, se você passou por uma relação, ou por um erro dentro do relacionamento de casal, aqui eu estou considerando que o homem errou, se houve um erro grave, houve, assim, sem exceção, um desequilíbrio. Esse desequilíbrio faz com que você, que foi lesada, tenha que ter uma atitude que não é de cara o perdão. Antes de perdoar, você precisa vir aqui, mas não descer a altura dele, tá? Ele foi muito baixo, você não vai até lá, você vai um pouquinho menos. Você vai olhar para ele e falar assim, eu preciso de reparação. Esse erro foi grave. Marisa, o que é essa reparação? Nunca falei, nunca vou falar exemplo prático. Por quê? Porque qualquer exemplo prático que eu falar aqui para vocês, vocês vão falar assim, não, mas isso não se aplica a mim. Por quê? Porque nem nos livros, nem quem desenvolveu essa teoria, fez uma lista de reparação. Por quê? Porque cada casamento tem uma colher de medida. Coisas que eu posso pedir como reparação para o meu marido e que vai me reparar, você vai olhar e vai falar assim, que brega. Isso aí te reparou um erro? Ué, reparou.
credo, mas pra mim não repararia. Por isso que eu nem vou gastar minha energia falando de coisa que no final das contas eu sei que a hora que eu abrir comentário vocês vão falar, mas isso não se aplica. No meu caso foi assim, 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 me dê um outro exemplo. Não dou. Não dou. Porque nem quem me ensinou isso, que foi quem criou isso, me ensinou. Então, eu seria arrogante de querer ser melhor do que quem desenvolveu a teoria. Porque quem desenvolveu a teoria falou assim: quando acontecer um desequilíbrio grave na relação, aquele que se sentiu lesado precisa pedir uma reparação ou precisa fazer por si só uma compensação para poder sentir o seu coração reparado e restaurado, para então fazer o perdão, que aí significa botar uma pedra em cima. Quer dizer, eu boto a pedra em cima disso que aconteceu, mas depois que o meu coração já foi curado. Opa, agora nós estamos falando de coisa humana. Por quê? Seu coração todo despedaçado, se você perdoa, você está tentando fazer algo que os anjos fazem, os anjos reais. Não é pseudo-anjo que a gente acha que é, não. Anjo de Deus, Deus consegue fazer isso. A gente corta o coração dele em 1000 pedaços. Ele está pronto para nos perdoar no mesmo instante. Mas a gente está longe de dar conta de fazer isso de forma real. Então, nessa abordagem, a gente considera que esse perdão que você faz aí com a melhor das intenções, ele acaba não sendo verdadeiro, porque seu coração não foi reparado, restaurado. Porque coração de humano não se restaura quando a gente libera o perdão. Peraí, ele errou e eu sou obrigada a perdoar? Quer dizer, eu tô aqui machucada e ainda vem uma sociedade me dizendo que eu tenho que ser evoluída. Você fere a pessoa 2 vezes. Não, não é assim que funciona não. Plano humano, vamos ser realistas? Plano humano. Essa que foi lesada, ela é humana, ela é de carne e osso. Logo, para ela botar uma pedra em cima disso que aconteceu, e ele tem que se comprometer, né, gente? Que aqui agora vocês entenderam que não é a mulher sozinha que faz isso. Se o homem não tiver afim, ele tem que lidar. E é o que eu falei ontem, que mulher tem que ser forte para conseguir influenciar marido. Influenciar, né? Fazer jogo, né? Influenciar. Então eu tenho que entender que diante desse erro grave, esse homem também tem que se comprometer. Ou a me dar a reparação que eu pedi, ou essa reparação, ela pode ser participando o outro ou não. Então, sei lá, pode ser você pedindo algo para ele, para vocês, para a relação, para não sei o quê, ou você fazendo algo que não seja negativo para a relação, tá? Porque se você quiser trair, paquerar, para poder, você vai estar indo na altura dele. Se você for na mesma altura dele e cometer o mesmo erro que ele, é o fim, game over. Então, nunca é fazer o mesmo que o outro, tá? É sempre o termo usado aqui, entre aspas, vingança, entre aspas, com amor. É como se fosse uma vingança ao outro, mas não se trata de vingança. Eu estou simplesmente entendendo que eu sou humana e que para eu botar uma pedra em cima dessa dor, desse coração que foi estraçalhado, eu preciso que algo seja feito. Tem mulher, gente, que o perdão do marido, o pedido de perdão do marido faz o coração dela se restaurar. Então tem mulher, e tá certa, quem somos nós para falar assim, mas não, o pedido de perdão sincero que ela vê no olho do marido dela, faz com que ele se eleve. E aí eles possam, então, de novo, voltar ao equilíbrio positivo. Aí você vai falar, para mim, vir pedir perdão pode ser o perdão verdadeiro, é o mínimo que ele tem que me pedir. Tá vendo? Porque não adianta eu ficar aqui te dando exemplo. Não adianta eu ficar te dando exemplo. Tá? Aí é uma questão muito particular, uma coisa muito íntima. Com as minhas alunas, de vez em quando eu me atrevo, mas muito de vez em quando elas estão aqui, não me deixam mentir. E olha que são alunas, pagaram para estar ali recebendo minha mentoria. Mas eu não saio da minha ética para poder fazer, né? Para poder, não faço. Aí quando muito, se ela me conta, Marisa, eu fiz isso, né, dentro do meu relacionamento, mas eu tô sentindo que eu ainda tô com raiva. O máximo que eu faço é alertá-la sobre, talvez a compensação que você pediu não foi suficiente. Marisa, eu posso pedir ele para se curar, para ele procurar saber o que levou ele para... Pode, se isso te compensar, pode ser. E assim por diante.
O que eu preciso contar para você é que o erro que é cometido é que você perdoa e quer que seu coração restaura. Mas quando você perdoa, você gera um desequilíbrio ainda maior. Vocês ficam mais distantes. E para encerrar, eu vou colocar a cereja no bolo. Eu vou colocar. Existe um movimento, eu quase não falo disso aqui na internet, quem me segue há muito tempo sabe muito bem disso. Existe um movimento inconsciente. Antes, vou retomar a aula a quarta aula, que foi sobre equilíbrio. Existe uma necessidade muito forte em todo ser humano, certo, errado, pobre, rico, preto, branco, estudado ou não. Todo ser humano tem uma necessidade de dar e de receber. Todo ser humano tem essa necessidade. Deus fez a gente assim, colocou essa balança dentro de nós, não tem como arrancá-la, tem que conviver com isso. De forma que, quando na relação de casal, esse que errou, se ele não tiver a chance de fazer algo para reparar, ele se sente humilhado. Isso lá no íntimo dele. Marisa, aqui na minha casa é diferente. Eu sei que vocês adoram achar que a casa de vocês não se encaixa na ciência. É uma vontade de não ter solução para você, né? Eu não entendo isso, mas enfim, vejo isso demais. O tal do, na minha casa é diferente. Na minha casa, não é que é diferente, é porque você não espera e já sai tirando conclusão. Calma, presta atenção. Às vezes o homem finge ou ele não dá conta de mostrar o tanto que ele está envergonhado com o erro que ele cometeu. Se ele não tiver nem um pouco envergonhado, ele está dando todos os indícios de que ele cai lá naqueles 8% de homem que realmente não está nem aí com nada, não tem caráter, não quer família, ele quer zoar, e acho que o homem que quer zoar, ele tem que ganhar carta de alforria. Tem que ganhar. Ganha carta de alforria. Deixa o homem que quer zoar, zoar. Deixa zoar. Mas a maioria deles fica parecendo que eles querem zoar porque os indecentes não sabem lidar com o que está se passando no coração deles. Então, quando eles erram, eles ficam esperando a chance de reparar, mas ao invés da mulher dar a chance dele reparar, sabe o que ela faz? Ela perdoa. Então, ela tira dele a chance de reparar o erro. Isso, segundo os especialistas, faz com que esse homem perca força. Tem que assistir a aula de equilíbrio para vocês entenderem. Perca a força, se sinta indigno e se sinta em dívida com a mulher. Aí, cereja do bolo. Existe um movimento chamado de expiação. O movimento de expiação nada mais é do que um movimento inconsciente onde o mal que eu fiz para o outro, se eu não tiver a chance de reparar, eu faço esse mal 5 vezes mais em cima de mim. Por isso que muito homem que trai não consegue ficar dentro de casa se a mulher perdoou, porque ele começa a sentir que ele não teve a chance de reparar o erro e aquilo fica tão grande, aquela dívida é tão grande que às vezes ele sente que ir embora é melhor. Por isso que muito marido que trai tem a chance de ficar dentro de casa e não consegue ficar. Aí eles traem de novo para poder convencer a mulher de que, olha, não é perdoando que você vai me ter. Entenda, não é perdoando. Aí ela perdoa a segunda vez. Aí vai virando um relacionamento abusivo, né, gente? Os dois colaborando para ter um relacionamento abusivo. Então, não lide com traição como se fosse uma situação, tá? Entenda que quando você errar, vai ser digno, vai trazer dignidade para você. Você ter a chance de reparar o seu erro. Não pense que o fato do seu marido não estar conseguindo te compensar é porque ele não te ama, é porque... Não. Ele não sabe disso que nós estamos falando, ele não sabe da importância de reparar o erro, ele não sabe disso. E se ele não souber, é muito difícil que você fique querendo extrair de alguém algo, né, que ele não está pronto para dar. Eu sei e poderia ficar aqui com vocês mais 20 horas, tanto que o meu curso contei para vocês, né? Tem 20 aulas, cada aula de 40 minutos, 1 hora. Mas não podemos, a gente tem que avançar. É uma aula de uma seriedade, é uma aula de uma profundidade, é uma aula que está trazendo tanto sofrimento para tanta mulher, sabe? E que me arrepia ver que vocês que estavam aqui suportaram essa aula e que através dela vocês realmente vão poder olhar para o seu marido com um olhar diferente. Não tenham pena, porque se você tiver pena, você não consegue olhar para ele, né, com o olhar que cabe olhar.
Dê ao seu marido o direito de restaurar a dignidade dele, sem ter pena dele. Trabalhe você para você ter coragem de encarar essa situação, se você acha que faz sentido lutar pelo seu casamento. Não se sinta mal se você achar que não vale a pena. Não se sinta mal se você achar que seu marido é um marido que se enquadra lá na minoria da falta de caráter. Não se sinta mal. E não se sinta mal se você sentir que não se trata de falta de caráter, enquanto o mundo inteiro vai ficar com esse discurso de que quem trai uma vez trai duas, trai mesmo. Se não tiver a cura. Acredite que o sangue do rei corre em você e corre no seu marido. Portanto, tanto você quanto ele é passível de mudança e de restauração de vida. Só que isso não acontece enquanto a gente está assistindo Netflix. Eu sinto muito ser porta-voz de tantas verdades, mas a minha obrigação aqui é essa. Vou usar meu bordão, né? Eu não lapido diamantes com paninho de seda, então veio pra cá é porque a gente tem alguma coisa de sintonia que nos liga. Muito provavelmente a gente tem uma visão de mundo e de família muito parecida, por isso que você vem e você fica. E eu não quero que todos fiquem, porque eu quero que fique aqui na minha casa digital quem realmente tem essa sintonia. Então, pessoal, eu quero dizer para vocês que, por mais que eu gostaria, né, de trazer aqui para vocês tudo sobre, jamais seria possível, mas espero que com o que foi possível trazer, vocês então entendam que dá para pensar de forma diferente, agir de forma diferente e ter um resultado diferente. E vocês vão estar dando a chance também dos seus maridos poderem mudar a postura, né, e não perder a família em função de erros que todos nós estamos sujeitos a cometer, tá bem? A chave de hoje, presta atenção, a chave hoje é grandezinha. Traição não precisa ser o fim, mas se nada for feito, levará ao fim. Traição não precisa ser o fim, mas se nada for feito, levará ao fim. Beleza? Beijo pra vocês, fiquem com Deus.